E aí vamos para o caso de Cajueiro da Praia, no litoral do Piauí. Mas vou logo avisando que não é o único, tem mais novidade por aí, a gente vai te revelar no programa de hoje. Mas quanto à situação de Castelo do Piauí, o Alessio traz para a gente. Tem posição do prefeito e tem posição do PT. Alessio, qual é? Isso lá em Cajueiro, né, Ananias? Falei Castelo, Foi. né? É porque eu lembrei da sua cidade, de Castelo exato. do Piauí. Lá Você também, é de lá. Eu não sei se a Cíntia tem novidade sobre lá, mas lá tem um cenário mais ou menos Tem? Olha aí. parecido. É em Hoje já vai ser Cajueiro. mais um, né? Prefeito do PT com apoio a Ciro Nogueira. Pode ser mais um. Mas é lá em Cajueiro, é um pouco mais pra frente, lá no litoral do Piauí. Vai lá, Prefeito Alessio. Felipe Ribeiro, né, que inclusive anunciou hoje por meio de vídeo também que vai se desfiliar do Partido dos Trabalhadores depois da suspensão de 60 dias, que foi de forma unânime decidida pelo Diretório Estadual do partido. Ele se manifestou por meio de vídeo dizendo que o PT tomou uma atitude antidemocrática, que não concorda com esse ato antidemocrático do partido e que, por conta disso, iria continuar alinhado com o senador Ciro Nogueira, mas, segundo ele, também com o governador Rafael Fonteles. A gente tem um trecho do vídeo. Vamos ver, então, fala o prefeito Felipe Ribeiro. Quero dizer também sobre a suspensão do Partido dos Trabalhadores. Fui pego de surpresa sobre esse ato antidemocrático, não tive direito à defesa e já comuniquei aos nossos deputados que têm um maior compromisso conosco. E aí o deputado Fábio Novo respondeu. É isso, agora há pouco, já no início da noite, o deputado que é presidente do PT também respondeu dizendo que ele comunicou, inclusive falou com o prefeito de Cajueiro da Praia, pediu para que ele repensasse essa posição, mas que teve como resposta a alegação de que iria continuar com o senador Ciro Nogueira, que o prefeito iria continuar com o Ciro Nogueira por conta dos compromissos das obras levadas por ele para a cidade. Vamos ver então o que diz Fábio Novo, o presidente estadual do PT, abre aspas. A sua fala, se referindo ao prefeito Felipe Ribeiro, reforça que acertamos em suspendê-lo. Cajueiro, mesmo com o gestor do PT, foi um dos que não realizou eleição. Eleição interna do diretório municipal. Ah, eleição interna do diretório municipal. Lá é um diretório provisório, né? É isso, provisório. Tive cuidado de ligar para o prefeito e pedir que repensasse a sua decisão. Ele justificou o seu desligamento pela parceria com o Ciro. Depois que ele anunciou que saía do partido, o Fábio ligou para ele, ele justificou dizendo, tem uma parceria com o senador Ciro. Não lembrou que as gestões petistas construíram aeroporto, calçamento, asfalto, orla e adutora. Reconstruiremos o PT em Cajueiro. Fábio Novo, presidente estadual do partido. Mostra que não há arrependimento algum, muito pelo contrário, ele confirma que inclusive acertou nessa decisão de suspender o prefeito e que obrigou, de certa forma, a tomar partido. Porque eu acho que hoje o entendimento é esse, Ananias. Independente se você está afiliado no partido, se você não levantar a bandeira, não tem para que também estar afiliado. Eu acho que esse é o entendimento do deputado Fábio Novo, até porque é um partido que abriu as portas, né? Abriu muito, principalmente nas últimas eleições, para abrigar, para alocar prefeitos que vinham de outras legendas, inclusive do próprio Progressistas, né? O PT acabou recebendo também alguns desses prefeitos para dar ali essa condição eleitoral para eles. Mas, segundo o próprio presidente do PT, não vai ser impeditivo essa questão de ser meramente filiado. Tem que levantar a bandeira, tem que seguir, inclusive, as determinações do Diretório Estadual, que nesse caso não foram seguidas e, portanto, o presidente acabou aí concordando, digamos assim, com essa saída do prefeito de Cajueiro da Praia. Mas o Felipe Ribeiro, de Cajueiro da Praia, é o único, Cíntia? Não é o único. Já existem outros prefeitos que estão também anunciando esse apoio, né? O caso do prefeito de Porto foi citado hoje de manhã pelo France, e eu resgatei um post dele nas redes sociais, onde ele já diz quais são os candidatos dele nessa eleição tão importante que o Rafael disse do Senado, né? Sim. Ele já se posicionou e, de acordo com o presidente do Diretório Estadual, é provável que seja o próximo da lista, porque o Fábio Novo diz que não se restringe ao Felipe, né? Vamos mostrar o post do Aloísio, e aí o Fábio Novo fala de maneira genérica, não só sobre o caso Felipe, como nós falamos agora há pouco, mas dos prefeitos como um todo do PT. Essa é a postagem, está lá no Instagram do Aloísio Vaz, que a Cíntia resgatou, é uma imagem do prefeito, você está vendo ele aqui com o boné do PT vermelho ao lado do deputado Júlio e embaixo ao lado do senador Ciro. E aí ele posta, é o Aloísio Vaz 13,
Ele tem 13 no nome no Instagram, tem o boné do 13, mas escreve: reafirmo o meu compromisso com o senador Ciro Nogueira e o pré-candidato ao Senado Júlio César. Seguimos unidos pelo diálogo, pela responsabilidade política, pelo trabalho conjunto, defesa, desenvolvimento dos interesses do nosso povo. Antes tinha tido fotos, registros com o senador piauiense, mas agora ele resolveu externar isso nesse post, deixando claro aí quem são os candidatos dele. Vai lá para o PAD, o processo administrativo no PT, né? Esse post. Que não Ananias, não é novidade, porque assim, o Felipe falou, foi unilateral, eu não fui ouvido, mas todo filiado, como destacou o Alessio, sabe disso. E isso foi dito reiteradas vezes pelo próprio governador Rafael Fonteles. Eu conversei com o Fábio hoje pela manhã, ele está em Bom Jesus, mas ele falou sobre isso, ele disse que, olha, não tinha como não fazer, e ele lembra que o progressista, que está, inclusive, questionando isso, foi o primeiro a tomar essas medidas em relação às eleições de 2026, né? Lembra em relação ao Marden Menezes, a própria Bárbara, do Firmino, que também enfrentou esse processo, doutor Tales, todos eles que correram esse risco de expulsão também por terem se posicionado, no caso da Bárbara, em relação ao Fábio, né? Na campanha do ano passado. Vamos ver então, fala Fábio Novo. Esse contexto político. Então, eu lhe contextualizo isso só para lhe dizer, os casos de infidelidade, todos serão tratados. Muita gente duvidava quando eu falava durante a campanha de que quem fosse infiel seria punido. E precisa ser punido, não só pelo PT. O PT não está inventando roda. O próprio partido do senador Ciro também já fez expulsão de pessoas que não seguem as orientações do seu partido. Então, isso é natural. E precisa acontecer isso sim, até para que a gente possa retornar à ética na política e nos partidos políticos. Então, você não vai ver o Fábio Novo todo ano mudando de posição. Eu tenho 25 anos que sou filiado nesse partido. E há 25 anos eu estou do mesmo lado, diferente do senador Ciro Nogueira, que é um plantonista de poder. Não estou falando mal dele, mas ele esteve com Lula, traiu, ele esteve com Hélito, traiu, ele esteve com a Dilma, traiu, ele esteve com Bolsonaro e traiu. E até ontem ele era Tarcísio, já tinha declarado apoio ao Tarcísio. Como o Tarcísio desistiu da candidatura, porque ele enxerga que não vê possibilidades de fazer um enfrentamento com o Lula, o Flávio Bolsonaro se posicionou, ele era contra a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, como agora nas primeiras pesquisas que saíram, o Flávio Bolsonaro se coloca mais bem posicionado, aí ele já começa a fazer o caminho de volta para casa. Então, deputado Fábio Novo, Francis Teixeira. Olha, Ananias, inclusive, não é só o Aloysio e o Felipe Ribeiro que já tem uma lista de prefeitos que serão chamados ou que já foram chamados para uma posição em relação à candidatura, apoio a Ciro Nogueira, prefeitos petistas. Inclusive, vou ler aqui alguns nomes. Francis tem a lista. Vai lá, Francis. A prefeita de Santa Cruz do Piauí, Laís Barroso. Sim. O prefeito José de Freitas, o Pedro Gomes, do PT também. O Ramon Macedo, de Anísio de Abreu. O Ranilete Macedo, de Caracol. Fabiano Lira, de Brejo. Nonatinho, de Várzea Branca. Antônio Neto, de Ribeira do Piauí. De São José do Peixe, o doutor Celso Antônio. Rapaz. O Saulo Trajano, de Passagem Franca. O Neto, de Bela Vista do Piauí. São alguns nomes apenas. Francis, nessa lista aí, eu quero fazer um exercício aqui da gente projetar. Agora está tendo a medida prática, né, que é a retirada desses prefeitos do partido. Suspensão, por enquanto. Por exemplo, no caso do Felipe, era suspensão. E aí ele se antecipou, né? Se antecipou e saiu. Mas vamos lá, o PT vai perder muitos prefeitos ou vai conseguir reverter muitos apoios? Qual é a sua projeção diante dessa decisão da direção do partido de não aceitar voto no senador Ciro? Ananias, eu acredito que fica metade-metade. Eu acredito que pelo menos 50% tendem a deixar o PT e continuar o apoio a Ciro Nogueira. Já outra metade, eu acredito que permanece fiel à base governista e tende a mudar esse apoio. A gente já teve, inclusive,
um exemplo, né, com a prefeita de Piripiri, Jouvia Oliveira, que era um voto certo do Ciro Nogueira. Posteriormente, ela desistiu desse apoio ao Ciro, apoiando também o Júlio César. Então, acredito que esse movimento vai acontecer também com alguns prefeitos, mas outros seguirão o exemplo, sim, do Felipe Ribeiro, principalmente aqueles que não têm uma identificação com o PT, que só se filiaram no partido para viabilizar uma eleição em 2024. Não são Na PT verdade, raiz, eles estão né? fazendo o caminho de volta, assim como, Sim. né, porque o próprio Felipe, ele não era do Partido dos Trabalhadores, identificação praticamente zero com o PT. A gente sempre fala sobre esse assunto Sim. aqui. E eu acho que em relação a saber quem fica, se vai ter essa debandada ou não, vai depender muito de como o governo vai agir em relação a esses prefeitos. O governo vai tomar posição para mantê-los ou não vê necessidade? Porque eu acho que o papel do governo aí é definitivo, né? Sim. Por que esse prefeito vai se indispor com o governador Rafael Fonteles? Vamos pensar bem. Agora né? ele segue votando no Rafael, né? O Felipe. Segue. Segue votando no governador, né? Ele diz. Ele diz, né? Olha, e